E aí, pessoal, tudo bem? Bom, enfim, chegamos na última etapa aí do estudo do primeiro bimestre das equações trigonométricas, tá? Nós vamos fazer a resolução do problema, eu vou acompanhar o primeiro com vocês, está na apostila, página 20, ó, olha aí. Gostaria que vocês abrissem para acompanhar. Vou fazer a leitura, vou fazer o grifo com vocês, destacar o que é importante e resolver aí o primeiro, tá joia? Depois vocês vão botar a mão na massa sozinhos. Beleza? Vamos lá então, página 20 da apostila, é o tema 4, que é o último tema em relação à equação trigonométrica que vocês estão vendo. Só retomando um pouquinho, o que vocês já viram das equações trigonométricas? Só estudamos a seno e a cosseno, que são as principais, na cobrança aí de vestibulares e do Enem que vocês vão fazer, tá? Vocês sabem o que é a função seno, o que é a cosseno, qual é o formato do gráfico que cada uma traz para vocês, sabem também de todas as modificações que fizemos até a aula passada, tá joia? Aqui agora nós vamos aplicar na resolução, que essa é a intenção quando você estuda matemática. No final, você conseguir resolver um problema usando aquele conteúdo, ok? Então vamos lá, tema 4, equações trigonométricas. Acompanhe. Aqui a gente tem um probleminha do cálculo do período de claridade de uma cidade, tá? Então vai lá, vou botar um grifo aqui. A inclinação do eixo de rotação da Terra é o fator responsável pela alteração da quantidade de insolação que uma cidade recebe durante o ano. Vocês estão vendo que esse probleminha está no final do capítulo da apostila e ele está relacionando lá com o que a gente começou a ver periodicidade. Lembra as sombras das estacas? Então aqui o que ele fala? Que a quantidade de luz que uma cidade recebe depende da inclinação da Terra que está naquele período, tá? Essa alteração da quantidade de horas de luz solar marca as estações primavera, verão, outono e inverno. Em cidades próximas à linha do Equador, quase não se percebe a passagem das estações, pois o índice de claridade anual é praticamente o mesmo durante todo o ano, cerca de 12 horas por dia, que também vale para a temperatura média mensal. Ou seja, pessoal, já misturando um pouquinho aí da matemática com a geografia, tá? Para cidades próximas à linha do Equador, caso vocês não se lembrem, a linha do Equador é aquela linha imaginária que passa no meio da Terra. Para cidades que estão próximas a essa linha, não se percebe muito a diferença da claridade nem da temperatura, tá? Durante o ano todo você tem ali 12 horas de claridade num dia e 12 horas sem a claridade, tá? Durante o ano todo ali a gente não percebe um aumento ou uma diminuição drástica de temperatura. A temperatura média anual ali é praticamente a mesma. Já em regiões mais afastadas do Equador, a inclinação do eixo terrestre faz com que o verão tenha dias bem longos, com alto índice de insolação, enquanto no inverno a situação se inverte, com dias bem curtos e com poucas horas de claridade. É o que acontece aqui com a gente, tá? No verão os dias são mais longos, por causa da inclinação da Terra, no inverno os dias são mais curtos. 6 horas já está tudo escuro, enquanto que no verão 7 horas lá da noite ainda a gente tem o sol. Em uma região pouco afastada do Equador, como por exemplo no sul do nosso país, se registrarmos durante um ano o número de horas de claridade diária, perceberemos que os dados obtidos podem ser ajustados por uma função trigonométrica. Agora aqui nos interessa, grifem aí, ó, por uma função trigonométrica, isto é, que a quantidade de horas de claridade diária varia periodicamente, olha que tudo isso a gente já viu, em função do tempo. Olha, aqui eu já estou imaginando um modelo matemático. A quantidade de horas de claridade varia em função do tempo. Já estou falando que eu vou trabalhar numa função, uma coisa variando em função da outra. A equação seguinte
traduz essa situação para determinada localidade que chamaremos de cidade B. Olha aqui que beleza. Eu tenho uma situação, problema típica do Enem, pelo tamanho do enunciado, e tenho nesse enunciado a minha fórmula matemática. O que eu costumo dizer para vocês? Quando você tem um problema e ele já te traz uma fórmula, já te traz uma equação, metade do problema está resolvido, tá? Você não tem que procurar uma equação para resolver aquilo ali. Normalmente, depois que você tem essa equação, ele te dá o que significa cada variável. Vamos achar a variável aqui primeiro? Olha só quais são as variáveis. Variável é aquele valor que você ainda não conhece. A variável n e a variável x, porque o restante é tudo número. Olha só. N é igual a 35 sétimos mais 7 terços vezes seno, 2πx por 365. Professora do céu, o que é isso? Pessoal, nada mais é do que a equação trigonométrica seno que a gente acabou de aprender. Vou colocar aqui do lado para vocês relacionarem, olha só. No formato que você viu ela como y igual, quem viria aqui primeiro? O c mais a seno de bx. Não foi assim que a gente viu? Um azinho aqui, vamos botar ele maiúsculo, do formatinho como vocês viram. Então tá aqui. Olha essa função que vocês acabaram de aprender e fizeram gráfico e blá 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 e um monte de coisa junto. É a mesma, tá? Olha só, quem seria o meu n? Seria o y. O c vale 35 sétimos, o a que está grudadinho no seno vale 7 terços e o b que está grudadinho no x é 2π dividido por 365. Pronto, eu já estou ali me familiarizando com aquilo que eu acabei de aprender. Ali está tranquilo. Então, vamos lá. Continuando. Ele acabou de dar uma fórmula, agora ele vai explicar quais são as variáveis. A variável x, vamos grifar aqui também, pode ir grifando junto. A variável x dessa equação corresponde ao número de dias contados a partir do dia 23 de setembro. A variável x que está ali corresponde à quantidade de dias que se passou depois do dia 23 de setembro, quando começa a primavera no hemisfério sul, dia esse chamado equinócio de primavera. O arco 2π dividido por 365 é medido em radianos. Lembra que o grau do seno e do cosseno, o arco, ou é medido em graus ou em radianos. Aqui ele definiu que o arco está em radianos. Nem precisaria, né, pessoal? Já aparece o π, não está em graus, está em radianos. E n, que é a variável y, é a quantidade de horas de claridade diária. Pronto. Agora eu já sei. Achei a fórmula do meu exercício, eu já sei o que significa o n, é o número de claridade diária naquele dia. E eu já sei que é o x, é o número de dias que se passou depois do dia 23 de setembro. Beleza? Então ficaria como? 23 de setembro é o meu marco inicial. No dia 23 de setembro, quanto vale o x? 0, não passou nenhum dia ainda. No dia 24 de setembro, quanto vale o meu x? O meu x vale 1. Passou um dia depois do dia 23 de setembro. Dia 25, o x vale 2 e assim por diante. Vamos ver o que ele pede. Assim, no dia 23 de setembro, que é o marco inicial, e o x é igual a 0, o valor de n pode ser assim obtido. Só que aqui agora eu prefiro fazer lá com vocês. Bora lá para a lousa fazer? Vamos lá então. Então vamos lá. No nosso problema já sabemos do que se trata, tá? É um probleminha que calcula o número de quantidade de insolação numa cidade. Quanto de luz que tem num dia? Quantas horas de luz que tem num dia? Achamos já a equação. Então vamos lá. Eu quero só que vocês corrijam aí na apostila que estava errado, tá? Agora que eu percebi. 35 terços, não 35 sétimos. Corrijam aí. Bom, continuando, já sabemos as variáveis n e x do exercício, já sabemos o que elas significam. O n é o número de horas de claridade, tá? Que fica lá naquele dia. E o meu x é o número de dias a partir
de 23 de setembro, ok. No exemplo, que ele nem chegou na letra A ainda, ele fala assim, ó, a partir daí, então, qual é o número de claridade nessa cidade B no dia 23 de setembro? Dia 23 de setembro não é o nosso marco inicial? Então, dia 23 de setembro, o X vale 0, não passou nem um dia ainda do dia 23. Eu estou no dia 23, então o X vale 0 e a pergunta é, qual é o número de claridade? Qual é o número de horas de claridade? O que eu quero saber é a variável N, claro que ele tem que me dar o valor da variável X. Toda situação problema, você tem a fórmula, você tem as duas variáveis. Se você quiser saber uma, o problema te dá outra informação. Se ele quiser saber a outra, ele te dá essa aqui, essa uma informação, ok? Então, o que eu vou fazer? Substituir na fórmula e fazer o cálculo. Vamos lá. Eu vou trocar o x por 0. Olha o x aqui em cima, então vamos lá. N é igual a 35 terços, copia todo o resto. Mais 5 terços seno, quem é que eu vou trocar? O x eu vou trocar por 0, copiei todo o resto. Onde eu acabei de fazer a substituição é exatamente onde eu vou fazer meu cálculo. Tem que fazer a conta aqui. Então, eu vou copiar o resto. N é igual a 35 terços mais 5 terços vezes seno. Vamos lá. 2 vezes π, 2π. 2π vezes 0 dá 0. 0 dividido por 365 dá 0. Olha que beleza. Ótimo se der 0 ou 1, que a gente está estudando seno e cosseno. Se der valores conhecidos, melhor. Então, tudo isso aqui deu 0. Continuando, olha só, deixa eu pôr mais pertinho. Eu fiz a conta aqui. Continuando, eu quero saber o N. Vou fazer minha conta lá, que eu preciso achar esse seno. 5 terços vezes seno de 0. Qual é o seno de 0 que vocês estão cansados de saber? Seno linha de pé, arco 0, seno vale 0. Isso aqui vale 0 também. Ótimo. Continuando. Aqui nós já caímos numa equação simples para você resolver. Quero saber o valor do N, resolve a conta, tá? Primeiro eu resolvo a multiplicação para depois somar. Então, 35 terços aqui mais qualquer coisa vezes 0 dá 0. Preciso nem pensar. Continuando, N é igual a 35 terços. 35 terços. Acabou por aqui? Vamos pensar. O que significa esse N? É o número de horas de claridade durante esse dia 23 de setembro. Quantas horas de claridade tem nessa cidade? 35 terços fica complicado, né? Vamos fazer a conta. Aproximadamente, abaixo 5, 2 vezes 3, opa, dá 11. 3 vezes 1, 3, para 5, 2. Aqui, ó, então aqui 11,8, nós temos que N é igual a aproximadamente 11,8, o que? Horas, tá? Que era isso que ele perguntava, qual era o número de horas de claridade na cidade B no dia 23 de setembro, onde o X vale 0, ok? Isso era só o exemplo, vamos para a letra A agora, para a primeira atividade. Eu vou fazer a letra A e vocês vão terminar. Vamos embora então. Bom, esse era o enunciado do exercício e isso também era o exemplo que ele deu para você fazer o cálculo. Agora vem a atividade 1 relacionada àquele baita enunciado, tá? Aqui na atividade 1, na página 20, ele fala o seguinte, letra A. Qual é o número aproximado de horas diárias de insolação da cidade B? Qual é o número de insolação, de horas diárias de insolação? Quem é o número de horas? É o N ou é o X? É o N. De novo, aqui ele quer saber o N. Qual é o número de horas de insolação da cidade B no dia 21 de dezembro? No dia 21 de dezembro, dia de solstício, que marca a entrada do verão no hemisfério sul. Então, para esse caso agora, nós vamos calcular o quê? A mesma coisa, o número de horas no dia 21 de dezembro. Mais uma vez,
Se ele me pergunta o N, ele tinha que me dar o X. Ele não deu o valorzinho do X para substituir, mas ele deu dia 21 de dezembro. Vamos pensar, 23 de setembro até dia 21 de dezembro são 3 meses de uma estação, do começo de uma estação até o começo da outra, tá? 3 meses a gente vai trabalhar com 90 dias, tá? Se quiser contar também dá certinho, desde o dia 23 de setembro até o 21 de dezembro eu tenho então que o meu X é igual a 90 dias. Aqui tinha que pensar um pouquinho, tá? Ele não dá direto a informação, ela tá implícita, mas é só pensar ali, então o que eu vou fazer? Nós vamos substituir então o X por 90 lá na equação. Substituindo, a equação é a mesma, estou no mesmo exercício, 35 terços mais 5 terços vezes seno, lá no lugarzinho do X, eu vou trocar por 90, beleza? Aqui 365, ótimo. Onde eu vou começar a fazer essa conta? Exatamente no lugar que foi substituído. Aqui dentro eu tenho que resolver para poder achar o seno de quem fica ali. Então vai lá. N é igual a 35 terços mais 5 terços vezes seno. Olha só, aqui eu vou fazer duas coisinhas. O enunciado me permite calcular aproximadamente o valor de horas diárias. Está ali no enunciado, qual é o número aproximado de horas. Como eu estou mexendo com arcos e nós estamos já habituados a trabalhar com aqueles arcos que já conhecemos os valores, do seno, do cosseno, do próprio arco, eu vou dar uma alterada aqui para facilitar a nossa vida. Olha só. Aqui o arco 2π está em radiano. Então, se eu multiplicar 2 vezes 90 dividido por 365, continua sendo em radiano. Só que eu vou trocar esse 2π em graus. 2π, que é uma volta completa, equivale a 360 graus. Agora eu estou trabalhando tudo em graus. 360 graus vezes 90 dividido por 365. Não tem problema nenhum você trocar a unidade em graus e radianos, tá? Outra coisinha. Como o problema me permite calcular aproximadamente, aqui eu tenho 360 e aqui eu tenho 365. Eu vou dar uma puxadinha aqui para 360. Me convém fazer isso, que eu já estou enxergando que vai sobrar só um 90 aqui. E aí facilita. Esse 360 eu posso cancelar com 360 lá de baixo, certo? O que sobra aqui dentro do parênteses? Cancelou, cancelou, sobra 90. Lembra que estava tudo em graus, agora que eu passei para graus. Aí fica sendo de 90. Ótimo, né? 90 graus a gente sabe que está retinho lá em cima, lá no ciclo trigonométrico, aqui é o 90. Bom, é aqui que eu estou trabalhando ainda. Copia todo o resto. 35 terços mais 5 terços vezes seno. Opa, não vou copiar de novo. Por quê? Eu conheço o seno de 90. Seno de 90 lá em cima, 90 graus. Quanto vale o seno aqui? Vale 1. Então, eu vou trocar seno de 90, eu vou trocar por 1. Olha lá, era a minha intenção deixar um arco conhecido aqui, tá? Depois do seno, eu vou deixar uma coisa que eu conheço. E está bem pertinho da realidade do exercício. Então, N é igual. Aqui, pessoal, primeiro multiplica para depois somar. Então, copia o 35 terços. 5 terços vezes 1 dá 5 terços mesmo. Mais 5 terços. N é igual 35. Aqui, vou somar duas frações onde os denominadores já estão iguais. Não precisa fazer MMC. Então, 35 mais 5, eu tenho 40. 40 terços. N é igual 40 dividido por 3. 3 vezes 1, 3 para 4, 1, abaixo 0. 3 vezes 3, 9 para 10, 1. 13,3 aproximadamente, porque eu alterei ali, eu fiz alterações, então não está exato. 13,3 horas de claridade nessa cidade, tá?
Então, vamos pensar se está conivente com a realidade. Que dia que eu estou calculando o número de claridade? Dia 21 de dezembro, verão. No verão, os dias parecem ser maiores, né? Tem mais claridade por causa da inclinação da Terra. Realmente, tá? O dia tem 24 horas, 12 de claridade e 12 sem claridade. E no verão, eu tenho um pouco mais de claridade, ok? Então, tá aí, letra A resolvida. Aí eu vou deixar para vocês agora. Vocês vão fazer a letra B do exercício, apenas a letra B por enquanto. E vão tentar fazer a atividade 2 da página 21, tá? Dicas, anotem, tá? Leiam o problema, anotem as informações, entendam do que se trata, encontrem a fórmula do exercício se tiver, e vai ter, tá? Se tiver gráfico ou desenho, melhor ainda, e só aí você vai partir para a resolução. Veja o que ele quer, defina as variáveis, veja o que ele quer, veja o que ele dá, tá certo? Bom trabalho para vocês então, qualquer dúvida chamem. Semana que vem corrijo a lista de exercícios com vocês e mais esses probleminhas. Tá joia? Beijo e até lá.